Olá, boa noite. Veja no Brasil TV, dessa quinta-feira, dia 9 de junho. A polícia do Amazonas vai fazer uma perícia no barco de Amarildo de Oliveira em busca de vestígios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O número de casos conhecidos de Covid mais do que dobra no estado do Rio de Janeiro. Uma obra da Companhia de Saneamento de Minas provoca trincas e rachaduras em casas de Contagem. E os moradores temem o desabamento. E ainda o trabalho voluntário que está permitindo flagrantes de animais raros em áreas do Cerrado. Agora, no Brasil TV. Desde domingo, o Brasil e o mundo não têm notícias do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Eles desapareceram no Vale do Javari, região de conflitos no extremo oeste do Amazonas. Já são mais de 40 quilômetros de varredura na região do Vale do Javari. Sobrevoos são feitos diariamente sobre o trecho que deveria ter sido navegado por Bruno Pereira e Dom Phillips no último domingo. As buscas continuam também pelas águas. No Rio, que é uma expertise da Marinha, sob coordenação da Marinha, estão sendo fatiados setores, visando, porque, como foi dito, é uma área complexa. É uma área que em época de cheia, como se apresenta agora, existe uma união de braços de igarapés, de rios. É uma área continental muito grande, uma superfície muito grande de selva e de rio, onde nós buscamos, então, realmente, de ir em todas as localidades, procurar o contato, vestígios, e assim tentar obter o sucesso. 250 pessoas participam das buscas, entre militares do Exército, da Marinha, da FUNAI e das Forças de Segurança do Estado. Além de helicópteros, as equipes também contam com drones e 16 embarcações. O trabalho se concentra em uma área já conhecida pela ação de criminosos. Isso é domínio de todos os órgãos aqui, então o tráfico de drogas transacional talvez seja o mais forte ali, sobretudo em razão da faixa de fronteira com Peru e Colômbia, mas nós sabemos também de garimpo ilegal, sabemos da ocorrência de exploração ilegal de madeira, pesca ilegal. Segundo um relatório de 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a intensa presença de facções do crime organizado e de disputas pelas rotas de drogas que cruzam a região contribui para a elevação das taxas de homicídios na Amazônia. Segundo o relatório, a taxa de mortes violentas intencionais na região norte aumentou quase 50% entre 2011 e 2020, de 20,5% para 30,2 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes. Este pesquisador diz que o Vale do Javari, onde sumiram Bruno e Dom, está incluído entre os pontos da Amazônia com fragilidade de políticas de segurança. Isso possibilitou o fortalecimento do crime organizado, nesse caso relacionado ao tráfico de drogas, que passou a ganhar mais força na região, inclusive fazendo com que facções que atuavam apenas na região do Sudeste passassem também a atuar na Amazônia, e essas atividades ligadas ao narcotráfico passassem também a se misturar com atividades ligadas à madeira e ligadas também ao garimpo. E os policiais investigam se um homem preso anteontem no Amazonas com munição, inclusive de uso restrito, tem ligação com o desaparecimento. O Alexandre Rissayasso está em Atalaia do Norte acompanhando tudo. O barco de Amarildo da Costa de Oliveira vai passar por uma perícia hoje. A embarcação saiu da delegacia e foi levada para um galpão. Lá, peritos vão tentar localizar vestígios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O suspeito também vai passar por uma audiência de custódia. Ele foi preso anteontem com uma pequena porção de drogas e uma pequena quantidade de munição. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam se ele tem participação no desaparecimento dos dois. Assim que foi preso, 2 advogados apareceram aqui na delegacia para defendê-lo. Eles são procuradores de Atalaia do Norte e de Benjamin Constant. O procurador de Atalaia do Norte saiu do caso ontem. Já o de Benjamin Constant permanece na defesa. A cobertura completa sobre a perícia no barco e a audiência de custódia do suspeito daqui a pouco no Jornal Nacional.
A gente fala agora da operação no Paraná, que prendeu 45 pessoas, entre elas 8 policiais militares. A ação foi do Ministério da Justiça no combate ao contrabando de cigarros do Paraguai. Os presos foram levados para a delegacia de Guaíra, no oeste do Paraná, onde se formou uma fila de carros da polícia com os suspeitos. Os policiais também cumpriram 96 mandados de busca e apreensão em 7 cidades do Paraná e em uma de Santa Catarina. Foram apreendidos veículos e fuzis que, segundo a PF, eram usados pela quadrilha investigada pelo transporte de cigarros contrabandeados. De acordo com a polícia, os cigarros vinham do Paraguai para o Brasil por Guaíra e daqui eram levados pelas rodovias para Autônia, cidade que fica a 87 quilômetros, onde eram entregues para outra quadrilha. Para fazer tudo isso, a organização criminosa usava olheiros, pessoas que têm a responsabilidade de verificar qualquer movimentação policial nas estradas e avisar o grupo. Segundo a Polícia Federal, a maior parte dos cerca de 100 integrantes da quadrilha era formada por esses olheiros. A investigação apurou ainda que o grupo pagava propina para policiais militares em troca de informações sobre a atuação das forças de segurança e facilitação do transporte do contrabando. 8 PMs foram presos hoje. As investigações agora seguem para identificar quem recebia esses cigarros transportados e para onde eles eram levados. Os suspeitos podem responder pelos crimes de contrabando, participação em organização criminosa e corrupção. Se condenados, as penas somadas podem passar de 25 anos de prisão. A Polícia Militar do Paraná afirmou que recolheu as armas, carregadores e distintivos dos policiais envolvidos, que vão ser investigados internamente, e que a Corregedoria da corporação apoiou a investigação. Uma operação da Polícia Federal descobriu um esquema que fornecia matéria-prima para traficantes de drogas em Goiás e no Pará. Os policiais apreenderam R$1 milhão dentro de uma mala. O João Vitor Guedes tem as informações. Boa noite para você ligado no Brasil TV. A investigação da Polícia Federal comprovou que aqui em Goiás foi aberta uma empresa de fachada que comprava produtos químicos controlados e repassava esses produtos para o tráfico de drogas. Esses produtos que eram misturados à cocaína para aumentar a quantidade da droga. Segundo a Polícia Federal, em apenas um ano de atividade, a empresa fiscalizada adquiriu mais de 17 toneladas de produtos químicos. Nem mesmo os maiores laboratórios farmacêuticos do país compraram tanto material em tão pouco tempo. 70 agentes cumpriram 14 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão, em 4 cidades de Goiás e 2 do Pará. Na casa de um dos investigados, os agentes encontraram uma mala com cerca de R$1 milhão. Nesta outra, os maços de dinheiro estavam dentro de uma gaveta de roupas. Também foram apreendidos relógios, armas e carros de luxo. Os presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Até o momento, 7 pessoas já tinham sido presas. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. No Rio de Janeiro, teve outra operação da Polícia Federal, essa contra fraudes no INSS. O Diego Aidar acompanhou. 80 agentes da Polícia Federal participaram dessa operação para cumprir 31 mandados de busca e apreensão. Eles estiveram em vários bairros da capital fluminense e também em algumas cidades da Baixada. A operação é contra uma quadrilha que fraudava pensões do INSS. Eles falsificavam documentos, selos de cartório que eram usados em pedidos em benefícios do INSS, principalmente pensões por morte. O esquema contava com a participação de servidores da Previdência Social que concediam autorizações para a quadrilha. Ao todo, eles conseguiram 700 benefícios irregulares e surrupiaram dos cofres públicos R$21 milhões. Os responsáveis irão responder por estelionato, associação criminosa, falsificação de documento, uso de documento falso e peculato. As penas, se somadas, chegam a 15 anos de prisão. Leila. E o incêndio assustou os moradores de um prédio na Avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, nessa madrugada. Moradores dos prédios vizinhos registraram o momento em que as chamas ganharam força e saíram pela janela do apartamento. Você vê aí, apartamento no 6º andar. A fumaça escura encobriu parte do edifício. Por segurança, os outros moradores foram retirados do prédio, enquanto o corpo de bombeiros trabalhava aí para controlar o fogo. Pelo menos 50 famílias tiveram que passar a noite na rua. 4 pessoas foram atendidas pelo SAMU porque inalaram muita fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o apartamento que pegou fogo tinha muito material inflamável porque a moradora é uma idosa que trabalha com reciclagem.
Uma perícia será feita ainda hoje no imóvel para apurar as causas desse incêndio. Subiu para 10 o número de casos suspeitos da varíola do macaco no país, segundo o Ministério da Saúde. 2 deles são em São Paulo. O Gabriel Prado traz mais detalhes. A Secretaria da Saúde de São Paulo aguarda o resultado de um exame clínico para confirmar o primeiro caso da varíola do macaco aqui no país. Trata-se de um homem de 41 anos que viajou pela Europa, passou por Portugal e Espanha, que é o segundo país com maior número de casos da doença no mundo, e quando ele retornou para o Brasil apresentou sintomas semelhantes aos sintomas da varíola. Ele está internado aqui no Instituto Emílio Ribas em observação. Até o momento não há casos confirmados no Brasil. 10 casos estão em investigação nos estados, 2 deles aqui em São Paulo. Já são 780 casos confirmados no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Campo Grande começou uma busca ativa em escolas e creches para ampliar a vacinação contra a gripe e o sarampo. A imunização das crianças está muito abaixo do esperado. Diego Queiroz. Olá, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde percorreram em 20 dias 8 unidades de ensino da rede municipal. Nesse tempo, vacinaram 500 crianças de 6 meses a 5 anos de idade contra a influenza e também contra o sarampo. Esse trabalho de busca ativa nas escolas da rede municipal de Campo Grande está sendo feito por conta do baixo índice vacinal entre esse público, a baixa procura pela vacina da gripe. Para você ter uma ideia, a previsão é vacinar 57 mil crianças de 6 meses a 5 anos de idade, mas até agora pouco mais de 12 mil receberam a vacina. Ou seja, 22% do público total, e a previsão é vacinar pelo menos 90% desse público. E esse trabalho está sendo feito de forma estratégica, por parte. Primeiro, a Secretaria de Saúde do município entra em contato com as escolas para saber o índice vacinal entre os alunos. Depois, direção e Secretaria de Saúde entram em contato com os pais, pedem autorização para vacinar os filhos. E assim que eles permitem, as equipes vão até as escolas para fazer a aplicação da vacina. Só que além desse trabalho nas escolas, essa busca ativa nas escolas, as equipes estão oferecendo vacinação nas unidades de saúde, como essa aqui. São 63 no total em Campo Grande. Diego Queiroz, para o Brasil TV. Falando ainda de saúde, dados divulgados hoje pelo boletim Infogripe da Fiocruz reforçam a tendência de alta dos casos de Covid-19 entre as ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. Quase 70% dos casos no Brasil são de Covid. No último boletim, do dia 1º de junho, 59,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave eram em decorrência da Covid. Em relação ao total de óbitos por vírus respiratórios, o estudo de hoje aponta que 92,22% foram em decorrência da doença. E os casos de Covid deram um salto no estado do Rio. A média móvel é de 4.400 casos conhecidos por dia, 135% a mais que há 2 semanas. E o número de pessoas internadas por causa das complicações da doença também continua subindo. A grande maioria delas está com a vacinação incompleta. Um posto, 2 filas. A da testagem ao fundo e a da vacina mais perto da entrada. O Eduardo se atrasou para o trabalho, mas não deixou de se imunizar. Como é que você está? Sim, com uma sensação de segurança total. Eu sou profissional de saúde, é a 4ª dose, graças a Deus não tive nada e vacina para todo mundo urgente. Profissionais de saúde com 40 anos ou mais já podem receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, assim como todos os cariocas a partir dos 50 anos. Segundo a Prefeitura do Rio, 67% da população maior de idade já tem a dose de reforço, que também está disponível para os adolescentes. Mas até agora apenas 19% deles voltaram ao posto para a 3ª aplicação. 59% das pessoas com mais de 60 já se imunizaram com as 4 doses. O número de pacientes internados em hospitais públicos da capital vem aumentando a cada semana. No dia 22 de abril, a Rede SUS tinha 8 pacientes internados. Em 22 de maio, eram 18. Essa semana, o número saltou para 85 na segunda-feira.
E essa manhã já são 118 pacientes internados com complicações de Covid. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que 83% dos pacientes internados com Covid nos hospitais públicos da capital estão com vacinas atrasadas. Isso considerando as 2 doses de reforço para quem tem 50 anos ou mais, ou o primeiro reforço para os maiores de 12 anos. Esses casos estão relacionados a pessoas não vacinadas e a pessoas portadoras, seja por muita idade, seja por doenças de imunossupressão. Então, portanto, o momento é delicado e nós recomendamos manter o uso de máscara nessas próximas semanas em todo o ambiente fechado. Em Pernambuco, a preocupação é com a saúde das famílias que estão em abrigos, porque perderam as casas na chuva. Por isso, 9.000 pessoas vão receber o reforço de algumas vacinas. A Camila Torres esteve num desses abrigos. Olá, boa noite. As equipes de saúde trazem vacina contra a gripe, o sarampo, hepatite B, o tétano e Covid. A orientação é aplicar a segunda dose de reforço contra a Covid nas pessoas que têm 18 anos ou mais e que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses. Essa campanha está sendo realizada nos 123 abrigos abertos no estado, onde estão 9.000 pessoas desabrigadas. É importante proteger as vítimas das chuvas de possíveis surtos de doenças que podem surgir em locais onde estão vivendo muitas pessoas juntas. Este daqui é um local onde estão 50 pessoas abrigadas, uma escola que foi transformada em abrigo. Adultos e crianças podem se vacinar. Voltamos ao estúdio. Paredes trincadas e rachaduras por todos os lados. Moradores de 2 ruas de Contagem estão apreensivos. O problema começou com um vazamento na rede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e se estendeu para dentro das casas. As rachaduras na casa da Mirce começaram de domingo para segunda. O quarto do filho precisou ser isolado. O cômodo está com buracos na parede. A Defesa Civil vem, está monitorando para ver se a gente precisa sair do local. Tá com medo? Sim, insegura, muito medo. São pelo menos 13 imóveis com problemas nas ruas Corcovado e Cubatão. A calçada e o asfalto também estão com trincas. Os primeiros sinais apareceram 1 ano atrás. A Copasa veio com o aparelho e detectou vazamento. Mas nem a Copasa sabe quanto tempo que isso estava vazando. Após detectar o vazamento na adutora, foi verificar o esgoto, eu moro aqui há 30 anos, a manilha estava nova como se tivesse colocado hoje, então no mínimo 30 anos o nosso esgoto estava sendo jogado na rua, não ia embora para a manilha da Copasa. Faz 2 semanas que a prefeitura recapeou a rua Corcovado. O vazamento voltou em outro trecho da rua no sábado, em frente à casa da Nádia. Para mim a água já tinha acabado, desde sábado. Aí quando foi na segunda-feira, apareceu uma água minando aqui na beirada do meio-fio. Aí, quando o pessoal já veio, já comecei a ouvir as trincas. A Defesa Civil chegou agora para fazer esse acompanhamento da evolução dessas trincas e rachaduras na casa dos moradores. Essa vistoria está acontecendo diariamente para verificar se há algum tipo de risco da permanência dos moradores aqui nas casas. Essa daqui é a casa da Nádia e o tamanho das trincas, ele impressiona. A gente pode ver aqui, olha, no piso de concreto, as trincas indo de fora a fora. Elas continuam e vão também, olha, subindo a parede. Aqui, olha, bem próximo desse vão da porta, chega a 1 centímetro, como está lá a marcação da Defesa Civil feita hoje mesmo, no dia 9 de junho. Bom, e aqui, olha, a garagem dela, o portão, já nem consegue mais abrir por causa dessas movimentações. E agora a gente tá com esse problema todo, a rua trincou, tá uma coisa horrorosa. Tem criança em casa, tem minha neta, tem meus filhos, minha nora, e eu não quero que nada aconteça com a gente, né? A gente fica meio insegura quanto a isso, quanto à nossa vida. Com certeza, né? A Copasa disse que presta todo o atendimento necessário aos moradores. Para investigar as causas do problema, a empresa fez serviços de sondagem das redes de água e de esgoto e estudos geológicos, além de contratar uma nova perícia técnica. A previsão é que o laudo dessa nova perícia seja concluído amanhã. A Prefeitura de Contagem declarou que monitora a situação e que vai avaliar as medidas que vão ser tomadas. E que fez várias intervenções de manutenção para melhorar o tráfego no local.
A seguir, a previsão de aumento nas vendas de flores esse ano com o Dia dos Namorados é já já. Brasil TV de volta, falando da expectativa dos comerciantes de flores com a aproximação do Dia dos Namorados. É de um aumento de até 12% nas vendas em comparação com o ano passado. Entre tantos significados, as flores representam amor, cuidado, carinho. Não é à toa que são tradicionais opções de presentes para o Dia dos Namorados. Elas estão no buquê, nos arranjos e nas cestas. Dão um clima especial para a data. E a semana que antecede o Dia dos Namorados é uma das melhores para o mercado. A produção com diversas cores e tipos foi reforçada para dar conta de atender a demanda, que, aliás, só vem crescendo com a retomada dos eventos. O mercado está bastante aquecido e nós estamos trabalhando aí com uma perspectiva de crescimento ao redor de 10, 12% com relação ao ano passado. A Maria já encomendou as rosas para a floricultura que tem em Marília. Não quer correr o risco de ficar sem de jeito nenhum. Nós estamos preparados, compramos bastante flores, compramos bastante rosas, nacionais e importadas também. E essa preocupação existe mesmo. Além da demanda maior, o frio atrasou o florescimento das rosas, justamente delas que não podem faltar. É aí que entram em cena outras plantas. Os produtores se programaram para ter orquídeas floridas para esta data. Normalmente, essa espécie floresce só uma vez por ano. Mas, diferente das rosas, essas flores duram muito mais. Por isso, as orquídeas podem significar um amor duradouro. O Carlos tem uma estufa especializada no cultivo de orquídeas. Tomou todo o cuidado para ter flores suficientes para atender os namorados. Com o aumento da produção, está com a expectativa de crescimento significativo nas vendas. É uma pena que esse Dia dos Namorados está caindo no domingo. E o domingo é um dia ruim para comércio, né? Então a gente espera que aumente em torno de 100%, e se fosse um sábado ou uma sexta-feira, ia ser muito mais. As floriculturas da CEAGESP em Bauru têm ainda outras opções. E tudo está exposto para chamar a atenção dos clientes. Principalmente elas, as orquídeas, que aqui ganharam a companhia das camélias. Variedade não falta para agradar a pessoa amada. A esposa do seu Paulo já deixou claro o tipo de flor que quer ganhar. Ele foi atrás e acabou levando primaveras também. Essas são para o casal. 42 anos junto, não é um dia, né? Haja flor para isso tudo, né? Haja flor. Os flagrantes de animais raros em áreas do Cerrado, no Distrito Federal, têm se tornado cada vez mais comuns. Esses registros fazem parte de um trabalho voluntário que ajuda a preservar o meio ambiente. O trabalho de monitoramento começou há pouco tempo, 4 meses apenas. Uma câmera, essa aí, instalada na área de relevante interesse ecológico, JK, já flagrou vários bichos perto de uma nascente. 2 espécies difíceis de serem observadas aparecem nos vídeos. Este é o gato do mato. Já este outro felino é conhecido como gato morisco. O DF1 acompanhou o Douglas, biólogo do coletivo Boca da Mata, e o Eduardo, responsável pela propriedade, na checagem do material captado pela câmera. Isso é feito na hora mesmo, com o notebook. Em pouco tempo de avaliação, alegria. Aí, ó, gato do mato pequeno. Pegamos ele de novo. Esse é o gato do mato, nome científico Leopardus tigrinus, o menor gato selvagem do Brasil, espécie ameaçada de extinção. É a segunda vez que ele aparece por lá. É um bicho particularmente que eu acho muito bonito. Então, assim, ver que ele está sobrevivendo aqui, e já é a segunda vez que nós registramos ele, então é prazeroso, muito prazeroso e importante também para a ciência. E teve também o mão pelada, conhecido como o cachorrinho guaxinim, que também foi clicado pela armadilha fotográfica. Essa é a terceira vez que os vídeos dessa câmera são observados, e em todas as conferências, animais silvestres foram registrados. Isso é um sinal muito importante da relevância ambiental dessa área.
A área de relevante interesse ecológico Juscelino Kubitschek, ARIJK, é uma unidade de conservação que fica no meio de 3 grandes regiões do Distrito Federal: Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Uma área de cerrado que sofre com a pressão das cidades, mas que guarda riquezas naturais, biodiversidade e nascentes. O monitoramento com apenas uma armadilha fotográfica pode parecer pouco, mas significa muito para a ciência. Esses vídeos eles são ferramentas poderosíssimas de educação ambiental. Né? Você poder mostrar que tem um bicho aqui, é um animal selvagem, raro, ameaçado de extinção, isso causa um impacto muito maior quando a gente vai fazer algum trabalho de educação ambiental, até mesmo com os proprietários rurais em volta. É bem gratificante mesmo. E a gente ficou muito surpreso com o resultado, né? Da gente conseguir, em apenas 3 meses de monitoramento, mais de 4 espécies de animais silvestres por aqui. O coletivo tem parceria de monitoramento também em Padre Bernardo, Goiás, com o projeto Orelha de Onça. Em março deste ano, as câmeras que monitoram animais selvagens conseguiram flagrar uma onça pintada perto da cidade, a cerca de 15 quilômetros da divisa com o DF. Vídeos de animais silvestres do Cerrado são cada vez mais comuns por conta do crescimento das cidades. Um dos registros mais recentes foi no dia 2 de junho. Um lobo-guará foi flagrado na DF-001, no Lago Oeste, sentido Colorado. O bicho estava na beira da pista, depois correu para o cerrado. A Polícia Ambiental explica que o resgate de um animal silvestre acontece quando o bicho está em perigo ou coloca uma pessoa em perigo. Em média, são 20 ocorrências por dia por causa do desmatamento e dos incêndios. O animal ele só tem o instinto dele para sobreviver, então quando o habitat dele natural está sendo destruído, ele vai correr, vai buscar abrigo e alimento em outro local, chocando-se aí então com a comunidade. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite. Até amanhã.